Um dos erros mais silenciosos no tratamento do câncer é quando a gente se pergunta o que é que a boca tem a ver com isso. É uma parte do corpo que quase nunca entra na conversa sobre o tratamento do câncer. E isso faz a diferença como você vai viver esse processo. E o pior é que muita gente só descobre isso quando já está no meio do processo, já sofrendo as consequências. Eu sou Elise Figueiredo, oncologista clínica, e esse é o Aquela Doença com C, um espaço para falar de ciência e leveza no câncer, que não é uma sentença. E hoje a gente vai falar sobre uma conexão que quase ninguém faz. É o câncer e a saúde bucal. E para isso a gente tem hoje aqui a doutora Daniela Leal. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. E eu gostaria que você começasse se apresentando e falando para a gente por que você escolheu essa área. Bom, eu brinco que eu não escolhi, eu fui escolhida ao longo dos anos, né? Eu sou filha de dentistas, então eu tive a formação, né? Sempre tive presença da parte educacional, de formação odontológica, e quando eu entrei na universidade eu descobri esse mundo, que para mim foi uma grande novidade e uma grande surpresa, o quanto era necessário explorar, conhecer, ver as possibilidades e quanto a gente impactava na qualidade de vida de um paciente oncológico. E naquela época, especificamente, os pacientes de cabeça e pescoço, né? Então, lá naquela época, eu entrei na faculdade em 2008, e aí, desde 2019, na Universidade de Brasília, a gente tem esse projeto de extensão em atendimento oncológico, e aí eu fiz parte dele por mais de 10 anos, e lá a gente tem residência multiprofissional, então a gente tem um serviço SUS de atendimento a esses pacientes, seja adequação de meio, orientações para início desses tratamentos e como para terapêutico com intervenções quando apareciam as sequelas e as lesões surgidas provenientes do tratamento oncológico. Então, eu entrei nesse meio na graduação, conheci a laser terapia, que é uma das coisas que se fala muito hoje quando pensam no dentista. Na oncologia, lembra do laser, né? E aí, realmente, clinicamente, quando a gente vê o benefício, os pacientes que não conseguiam beber um líquido e depois de uma aplicação conseguiam beber no canudinho um suco, uma água, era impactante. Então, me fez, ao longo de todos esses anos, me formar, me profissionalizar, entender os mecanismos, como funciona, como otimizar os resultados, e ao longo desses anos a gente tem muita evidência e pesquisa sobre esse assunto. Então, é um assunto que entrou no meu coração, eu brinco, não era a minha primeira formação inicial, eu fiz periodontia, que é uma área mais clássica da odontologia, mas a oncologia sempre teve, e a Pério me associou junto com o laser e a oncologia, hoje é potencializar meus resultados e atender de uma maneira mais efetiva, não só terapêutica, mas preventivamente, que eu acho que é o que a gente precisa reforçar quando vem um diagnóstico, né? A gente ainda peca no sentido de só pensar no tratamento, mas como prevenir alterações e mudanças que a gente pode ter ao longo do tratamento com algumas medidas prévias. A gente sabe que a gente otimiza e potencializa menores efeitos adversos e qualidade de vida para o nosso paciente. Pegando o gancho na sua resposta, eu vou te perguntar por que a gente tem que indicar o acompanhamento odontológico desde o início do tratamento do paciente com câncer. A gente tem que lembrar que a cavidade oral, por si só, é uma área contaminada. Então, a gente tem muitos focos de infecção possíveis durante um tratamento oncológico, por queda de imunidade, pela toxicidade medicamentosa. A gente tem que lembrar que na cavidade oral, a gente tem um metabolismo de proliferação e de recuperação celular muito rápido. Por isso que ela é tão atingida durante um tratamento oncológico pelas medicações, pela toxicidade. Então, pacientes de quimioterapia, terapia-alvo, imunossupressão, são pacientes que são, sim, afetados de alguma forma, mais ou menos, a cavidade oral é essa afetada. Então, quando a gente faz esse diagnóstico, esse acompanhamento prévio, a gente sabe o tumor, sabe o TNN, a classificação, a gente trabalha junto com a equipe médica, qual vai ser o tratamento proposto, qual é o protocolo, a gente consegue ter uma noção de quais são os efeitos previsíveis e a gente amenizar, né? Então, por exemplo, a gente foca ainda hoje muito em paciente de cabeça e pescoço, porque sim, a radioterapia de cabeça e pescoço é uma bomba na cavidade oral, né? Resseca, cárie de radiação, prisma, mucosite, xerostomia, e aí são os grupos que a odontologia começou a entrar, que tinha essa demanda. Mas hoje, com o passar do tempo e dos tratamentos, a gente sabe que abrange para outros tipos de câncer pelas medicações, e a gente sabe que várias medicações aumentam o sangramento, reduzem a xerostomia, alteração de paladar,
as próprias mucosites, os eritemas multiformes, que eu brinco que todo mundo coloca como mucosite, mas tem diferenças de características clínicas e o diagnóstico é diferente, as apresentações clínicas são diferentes. Então, ter um profissional da odontologia que tem essa capacitação é garantir minimizar. Quando a gente fala em preventivamente, é fazer orientação. Se a gente parar para pensar ainda, menos de 80% da população brasileira vai menos de uma vez por ano no dentista. Mesmo independente da classe social. Então, se a gente parar para pensar, as pessoas normalizam o sangramento gengival. Quantos não passam fio dental, escovam o dente e têm um sangramento e acham que isso é normal? Não é. Então, durante um tratamento oncológico, essas coisas que no dia a dia não afetam tanto, ou a gente acha que não afeta, elas se exacerbam pela baixa da imunidade, por essa toxicidade dos medicamentos. Então, a gente precisa trabalhar. Por exemplo, câncer de mama, a gente ainda explora muito pouco. São mais de 78 mil casos, né? O INCA agora, essa última atualização, é chocante. Somos mulheres, um número enorme no Brasil, onde a gente hoje ainda tem um foco basicamente em cabeça e pescoço de pacientes transplantados, mas os quimioterápicos, as terapias alvos e diversos medicamentos geram alteração. Ainda assim, apesar da prevalência ainda ser mulheres 50 mais, a gente está cada vez mais um grupo mais novo tendo câncer de mama. E aí, quando a gente pensa numa mulher 50 mais, a gente já está em climatério, menopausa, a gente já tem essas alterações orais de fluxo salivar, de alteração, ardência bucal, a gente quase não fala sobre isso. E aí, quando vem um tratamento oncológico, o que faz? Só potencializa isso tudo. Então, fazer esse diagnóstico, essa avaliação prévia, é a gente já começar a trabalhar como minimizar esses efeitos para quando chegar o tratamento e durante o tratamento impactar menos na qualidade de vida. Porque impacta, né? Uma vez que você deixa de comer, de beber, a imunidade já está baixa, vai dando desdobramentos, né, consecutivos até internação e interrupção do tratamento, que a gente vê que isso acontece ainda. Né? Então, essas medidas preventivas é justamente auxiliar a fazer os ciclos completos, como previstos muitas vezes, mas com qualidade de vida também para o nosso paciente. Você acredita que esses cuidados seriam negligenciados devido à desinformação? Qual o caso que você mais imagina? Eu acho que tem vários fatores. Eu acho que quando a gente vai para a nossa área, odontologia, a gente ainda tem, quando a gente pensa num volume de profissionais, poucas pessoas capacitadas em oncologia. Nos últimos anos, a odontologia hospitalar assumiu muito essa demanda, que é bom porque tem alguém que assume, mas ao mesmo tempo eles veem pouco tempo de carga horária de oncologia. A gente tem cada vez mais possibilidades de tratamento, cada vez mais estudos e necessidade de avançar em relação às alterações e como trabalhar tudo isso. Então, eu acho que falta capacitação profissional da nossa área de odontologia nesse setor. Acho que falta indicação, poucos profissionais ainda, um médico, às vezes a gente fica tão preocupado em começar o tratamento que a gente deixa de orientar o paciente. E a gente fala que a informação é muito necessária. Né? Os pacientes não sabem o que eles precisam. A gente, como profissionais da saúde, tem que trabalhar essa orientação. E às vezes fala assim, você passou por um dentista? Às vezes ele passou há um ano atrás. Eu vejo todos os dias no consultório, doutora, já tem 1 ano que eu não venho, já tem 2 anos. E aí a gente acaba pecando no sentido de não acompanhar coisas. E a gente tem que entender, é todo mundo que avalia fluxo salivar? É todo profissional? Não. É todo profissional que avalia sondagem, vê se tem sangramento na gengiva, às vezes só olha e olha que está tudo bem. Paciente de câncer de mama, mieloma, a gente tem que avaliar o osso, afinal a gente tem medicações, os bisfosfonatos, os denosumabs, enfim, que vão impactar, dependendo da dose, a quantidade e o tempo de tratamento, diretamente. Aí a gente tem as necroses, né? E aí a gente tem as osteonecroses induzidas por radiação e as osteonecroses induzidas por medicamento. E ainda assim a gente ainda precisa estudar, né? Se a gente parar para pensar, as necroses foram descritas em 2003, a gente está falando aí de 20 anos. E a gente ainda está aprendendo quais são as melhores terapêuticas, quais são as melhores intervenções. Tem prevenção? A gente ainda está estudando, a gente ainda não tem esse martelo batido e fala, faz isso, resolve assim. E aí a gente vai individualizando, tentando ser menos invasivo, né? Eu brinco, há 10 anos atrás, quando o paciente tinha osteonecrose, eu tirava a hemimandíbula de um paciente. Você mutilava um paciente, né? Hoje a gente tem cada vez protocolos mais conservadores no sentido de minimizar esses efeitos. E fazer esse acompanhamento prévio é minimizar esses efeitos e dar qualidade de vida, né? Porque eu falo, o que adianta um paciente curar de um câncer
se ele está mutilado e a vida dele mudou completamente, né? E quando a gente pensa em saúde é isso, né? A gente quer cura, mas a gente quer uma cura com o quê? Com uma qualidade de vida daquele paciente, que ele possa voltar às suas funções, a fazer o que ele gosta, a sentir os sabores da comida, a ter facilidade de mastigar. A gente sabe que ao longo do tempo, por muitos anos, a gente teve muitas essas limitações que hoje, com essas medidas, a gente consegue impactar. Você tem uma vasta experiência com esse tipo de paciente. Eu queria saber, assim, o que muda ao longo do tratamento oncológico propriamente dito? Quais são as modificações esperadas? Tá. E aí vai depender muito do tratamento oncológico, tá? Paciente de cabeça e pescoço, a mucosite é prevista, por isso que hoje a gente já tem os protocolos há mais de 10 anos estabelecidos na literatura dos protocolos preventivos para mucosite. O que é mucosite? É uma inflamação da mucosa, de regra mucosas não queratinizadas, ou seja, no lábio do lado de dentro, no palato, nas bochechas internamente, na língua, nas laterais de língua, atrás da língua são os sítios mais comuns, por exemplo, de uma mucosite, né? Justamente porque ela tem essa proliferação, ela sofre com essa dificuldade de se reparar. E aí as terapias preventivas com laser justamente vêm para o quê? Dar condições do nosso organismo a combater, a proliferar, a proteger. Então, quando a gente usa o laser preventivamente, a gente está ajudando o nosso corpo a responder para que o nosso corpo não exacerbe essa inflamação e que a gente consiga recuperar sem danificar aquele tecido. Por isso que o protocolo preventivo tem sido tão efetivo e ao longo dos anos a gente vê tantos resultados nos pacientes, quando a gente fala de cabeça e pescoço. Pacientes de câncer de mama, a gente sabe que alterações do fluxo salivar, por exemplo, deixam o quê? A saliva é uma proteção natural da boca. Então, se você perde ela, por N motivos, e aí o tratamento oncológico ele traz isso, ele fica mais susceptível às lesões, pelos traumas, propriamente, da alimentação, da própria escovação, da higienização. Então, a gente hoje consegue estimular essa saliva, sejam estímulos mecânicos, seja o uso de produtos. Hoje no Brasil chegou muitos produtos, que há 10, 15 anos atrás a gente tinha muita limitação. Hoje, então, a gente tem produtos específicos que conseguem ajudar a minimizar esses efeitos. Então, a gente consegue prevenir, deixar a cavidade mais úmida. Então, são uma série de ações e mobilidades, desde intervenções mesmo profissionais, como de orientação, que potencializam isso. E hoje a gente, no mercado crescente, a gente já tem várias opções, que eu ainda falo que o que a gente precisa melhorar é o acesso. Porque, por exemplo, um paciente hoje de baixa renda ainda são produtos muito caros. Se a gente pensar que um frasquinho de saliva artificial custa aí em torno de 50, 60 reais, que vai durar menos de uma semana, dependendo do caso, é um custo alto. A gente tem isso no SUS disponível? Não. Talvez incorporar isso nas farmácias populares, né? E aí são discussões que a gente vai tendo para abranger cada vez mais em relação às possibilidades. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o paciente que tem tumor gastrointestinal, que tem as colites e acaba tendo uma mucosite ao longo de todo o trato gastrointestinal. Eu falo que elas são desafios, né? Porque quando a gente pensa em odontologia, a gente fica trabalhando basicamente na atuação de cabeça e pescoço e a gente sabe que tem toda essa região. A laser terapia, a luz poderia ajudar? Sim, mas aí eu falo que como ajudar, né? Se a gente trabalha de maneira tão localizada, né? Tem algumas novas pesquisas saindo de usar a técnica ILIB, que é usar o laser intra. E aí é uma discussão, né? Porque tem uma discussão, a luz não altera. A gente sabe que a fotobiomodulação, o laser de baixa potência que a gente usa para prevenir as mucosites, eles não geram dano no DNA e RNA. Mas a gente sabe que ele aumenta a vasodilatação, a gente chama os fatores tumorais, então a gente aumenta. Então, ainda na literatura, a gente não tem um consenso se pode potencializar um câncer, uma proliferação desse câncer, que é assim, o câncer já está lá, a gente não vai fazer ele surgir, mas se a gente não dar condições de melhorar a viabilidade dele. Então, essa é uma discussão científica que a gente ainda não tem resposta. A gente tem trabalhos que dizem que sim, tem trabalhos que dizem que não, e ela ainda continua uma incógnita. Mas tem algumas técnicas que têm usado o ILIB, que é uma variação dessa técnica de fotobiomodulação sistêmica, onde melhora a imunidade dos pacientes e, consecutivamente, eles trazem que um desses efeitos é reduzir essas inflamações do corpo como um todo, então melhora essas mucosites que vão na região toda.
Mas são trabalhos muito iniciais, com um N muito pequeno, mas ao mesmo tempo é uma luz para novas possibilidades, porque a gente tem que parar para pensar que a gente hoje tem muitos medicamentos, mas é um paciente que já é polimedicamentoso, né? E a gente vai vendo cada vez mais uma toxicidade que vai aumentando, uma sobrecarga renal, no fígado. A gente vê que é um desafio isso também durante um tratamento oncológico, né? Tem pacientes que sentem menos e sentem mais. Então, a gente ter meios alternativos no sentido da gente compensar esses efeitos de uma maneira que não gere danos é muito interessante, né? E aí eu acho que esse é o objetivo, né? Quando a gente pensa é achar esse equilíbrio, né? O quanto ponto é um bom com o outro para se somar e realmente impactar no paciente, como resultado de uma terapêutica, como também diminuição dos efeitos adversos. Excelente. Qual complicação aqui, assim que você vê no cenário oncológico mais grave? Eu acho que as osteonecroses ainda são um desafio, sabe? São um desafio de manejo. Acho que nos últimos anos a gente tem aumentado muito as evidências, os estudos, como trabalhar, né? Por muito tempo a gente falou, não extrai dente de jeito nenhum. Hoje a gente sabe que o dente, dependendo da situação, é um foco de infecção, então é melhor extrair. Então hoje a gente já tem algumas técnicas com estratégia de usar alguns materiais, enfim, que ajudam a reduzir em relação a esse foco infeccioso e realmente ser menos invasivos e não gerar novas necroses. Mas eu acho ainda muito desafiador, porque a gente vê que cada paciente responde bem a uma terapêutica, não necessariamente uma terapêutica, a gente vê um padrão de resposta desses pacientes, né? E aí tem em relação à idade desse paciente, o comprometimento sistêmicos associados, correlacionados. A gente vê que tem muitos fatores ainda que a gente precisa entender melhor. Então, acho que quando eu penso em oncologia e odontologia, ainda os maiores desafios são, ainda acho hoje, que as necroses como um todo. Porque elas são desafios de manejo, são desafios de diagnóstico, não são todos os profissionais que hoje conseguem diagnosticar. Até porque, às vezes, o paciente, eu fico brincando, eu me assusto ainda quando eu começo a perguntar para os pacientes as medicações. Doutora, você é dentista, por que você precisa saber o que eu tomo, né? E aí eu falo hoje, por exemplo, muitos pacientes tomam bisossonados e acham que é vitamina D. Direto, os pacientes estão falando, doutora, eu tomo uma vitamina, e aí você vê um bisossonato. E aí vai fazer um procedimento cirúrgico odontológico, desenvolve uma osteonecrose. Mas assim, você entende que em algum momento a gente falhou em várias comunicações, o médico de explicar que, olha, se você for fazer algum procedimento odontológico, uma intervenção, comenta com o seu dentista. O dentista de não conhecer, às vezes, né, a gente fala assim, bisfosfonato, mas e os nomes? A gente tem que entender os nomes comerciais, né? E eu não vou ficar aqui citando todos, mas assim, coloca no Google, né? E tá aí hoje para facilitar, mas a gente vê que muitas vezes o paciente fala assim, eu tô tomando uma vitamina pro osso. Quando você vai ver, é um bisfosfonato, é um denosumab, um ácido zoledrônico, que vai interferir diretamente na escolha do nosso procedimento. Às vezes a gente acaba tendo que ser menos invasivo ou mais conservador ou limitar a nossa terapêutica por conta disso. Dependendo do tempo de exposição, quanto tempo de tratamento, muda todo um planejamento e conduta. E eu vejo que falta essa informação dos médicos no sentido de alertar os pacientes. Às vezes eu vejo que alerta, mas os pacientes passam despercebido. E a nossa análise também de cobrar mais isso, sabe? Detalhar mais. Que medicamentos, né? Eu vejo que muitos falam assim, doutora, mas para quê? Por que você precisa saber o que eu tomo, né? E eu falo, os meus pacientes, eu mando uma anamnese prévia e eu falo para eles, é porque a gente complementa nesse bate-papo. Porque às vezes, você sabe o que você toma, mas você não lembra o que você toma. E aí eu falo, olha, gente, quando eu mando é porque você tá com a caixinha na sua frente, você coloca o nome, a posologia, a quantidade, que às vezes no nosso diálogo passa. Que às vezes no nosso diálogo tá um monte de preocupações justamente na cabeça e acaba passando. E aí acaba passando. E aí depois, enfim, você faz um planejamento e tem aquela surpresa. E aí? Aí quando você vai resgatar, eu tomo isso. Tomei isso por tantos anos, né? Então, é isso, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar mais. E eu sou muito a favor Eu brinco que há uns anos atrás eu escutei a equipe interdisciplinar. Eu falei, gente, a equipe interdisciplinar é um sonho, né? Porque a multidisciplinar já é desafiador. A interdisciplinar é justamente cada um se somar no sentido de conseguir. Você fez isso, eu reforço a sua conduta, eu reforço. Mas o multidisciplinar ainda é muito difícil, né? Apesar de já existir há muitos anos, mesmo quando a gente trabalha em ambiente hospitalar, a gente vê que essa uniformização de diálogo e de pensamentos ainda é um desafio para todo mundo.
Mas quando a gente consegue, quem ganha é o paciente, né? Falando ainda nessa multidisciplinaridade, né? Você vê alguma diferença do acompanhamento do paciente oncológico antes do tratamento sistêmico e antes da radioterapia, que é muito comum nos pacientes com doença de cabeça e pescoço? Olha, o que eu posso falar nesses últimos anos? A minha experiência é que tem vários fatores, né? A gente, alguns anos, alegava, por exemplo, o laser é muito efetivo para mucosite, mas não tem só o laser, né? Se a gente parar para pensar, é um paciente que está sempre acompanhado, então a gente está fazendo orientação de higiene, a gente está fazendo essa prevenção, a gente está reforçando onde tem que higienizar, automaticamente diminuindo pontos de inflamação, a gente está avaliando essas alterações de microbiota. O que eu percebo é que quando a gente trabalha nesse conjunto todo, a gente tem melhores resultados do que de maneiras isoladas, sabe? E eu acho que ainda uma grande dificuldade é o acesso ao paciente. Então, por isso que eu falo, apesar de hoje a odontologia hospitalar ter assumido muito esse braço da oncologia, às vezes o horário que o dentista está lá não é o horário que o paciente está. Tem horas que o paciente está indisposto, então ele perde, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa que é a Odonto-Onco, que é um projeto meu antigo, um sonho antigo meu. Coloquei no papel do segundo semestre do ano passado e saiu, que é justamente levar isso no conforto do lar. Porque a gente sabe da importância, mas às vezes, pelo cansaço, tem dias que a quimio é pesado, o paciente está indisposto, ele, mesmo sabendo, e um profissional, um médico, um enfermeiro orientando, faz o laser, ele está Muito fragilizado, sintomático. muito sintomático e é natural. Então, se a gente conseguir dar formas disso acontecer de uma maneira mais fácil, a gente garantir que isso vai chegar como resultado. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no hospital, eu falava com os meus pacientes, o benefício do laser, ele acontece no dia, não adianta fazer um dia antes. Mas fazer horas antes, ele já não tem esse benefício. Então, o que eu falava para os meus pacientes? No hospital, a gente começa às 7 da manhã. Antes de vocês irem para a química, a gente vai fazer a sessão do laser. Porque depois, você não sabe a hora que você sai, você não sabe a disposição que você tá. Então, a gente garantia aqui, ó, você chegou, primeiro lugarzinho, odontologia. Depois vai lá fazer seu tratamento, sua quimioterapia, essas coisas. Então, a gente vê que fazer pequenos ajustes em serviços também potencializam essa adesão e essa qualidade que a gente vai promovendo com o passar do tempo, vamos dizer assim. A gente estava conversando antes do programa começar, e você me falou, né, que não sabia do preparo que um paciente, por exemplo, com doença de cabeça e pescoço teria que fazer antes de começar o tratamento, tanto sistêmico como radioterapia, né? E esse preparo é para a gente evitar as complicações, porque as complicações acabam atrasando o tratamento quando elas são mais graves. Sim. Quais são esses momentos que você acha que a gente tem que dar uma pausa porque teve uma intercorrência na saúde bucal? Quando a gente vê nesses pacientes, né, principalmente paciente cabeça e pescoço que eu mais vivenciei, por exemplo, mucosites em grau 3 ou 4, ou seja, quando você não faz esses protocolos preventivos, por exemplo, o paciente deixa de comer, deixa de beber. Você tem que internar um paciente porque ele não consegue fazer uma dieta oral, né? E aí, por exemplo, já é um paciente imunossuprimido, está exposto a todas as bactérias, vírus, fungos. E pode ter uma infecção associada. E ainda tem uma infecção associada. E às vezes umas superbactérias, internações, a gente sabe que potencializa esses resultados, né? Então a gente vê esse aumento e a adequação do meio é justamente tirar processos infecciosos. Então, assim, como eu falei, ainda a gente tem um número muito grande que não faz um acompanhamento periódico odontológico. Então a gente tem pacientes com dentes fraturados, que às vezes ficam com o dente aberto. Quantos, né, quebram um dente, demoram meses ou anos para ir no dentista. E aí, quando o dente dói, lembra que tem um dentista para fazer alguma coisa, né? E essa é uma realidade, né? Eu fico brincando, as pessoas ainda fogem de dentista. Graças a Deus, a odontologia está muito mais avançada, muito mais confortável, eu falo, né? E eu brinco que a gente tem que trabalhar a prevenção, que a prevenção a gente consegue minimizar. Mas quem já não quebrou um dente, ficou meses de dente quebrado. Isso é um foco de infecção. Quantos pacientes observam um sangramento não escovar, usar o fio dental e mantém esse sangramento e acham que é normal, né? Não é normal, gente. Quando você causa um dedo, corta, ficar sangrando não é normal. E na boca também não, é um sinal que ela está dando que tem um processo infeccioso, uma alteração de microbiota,
uma doença instalada, que normalmente a gente fala que é a doença periodontal, né? Então, a gente vê que as pessoas ainda têm essa falta de informação. Então, quando a gente fala desse conhecimento prévio, é fazer as orientações de higiene, ensinar para o paciente o que é alteração, o que é variação da normalidade. Ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui é sua glândula, a parótida, eu fico brincando, da parótida de muito paciente é visível. E às vezes o paciente nunca nem percebeu. Você vai ver, às vezes ela vai dar um edema durante o tratamento, porque diminui o fluxo salivar, ela às vezes fica mais, e o paciente assusta. É entender quais são os sinais. Se surgir alguma ferida, comer alguma coisa, sentir uma ardência, volta para a gente avaliar, pode ser um início de uma mucosite. Então, quanto maior intervenção precoce, menor os efeitos e possibilidade de efeitos adversos que vão persistir e impactar até na suspensão do tratamento. Eu sei que está na sua rotina fazer avaliações diariamente e eu queria saber o passo a passo do que você observa quando você vai fazer uma avaliação odontológica. Quando a gente fala de passo a passo odontológico, o básico é a avaliação clínica. A gente vê linfonodos alterados, tem algum linfonodo alterado, submandibular, sublingual. A gente vai avaliar estalidos em ATM. A gente sabe que pacientes oncológicos vivem sobre estresse muito grande. Então, os hábitos parafuncionais, que todo mundo tem hoje quase, mas a gente sabe que pacientes oncológicos são pacientes potenciais de evidenciar mais ou sentir mais essas sintomatologias, né? Então, observar a abertura, limitação de abertura, fechamento, já tem. Porque a gente ainda fala assim, crisma é a limitação de abertura, que a radioterapia causa muito esse crisma. Mas o paciente já tem previamente isso? Essa avaliação inicial faz a gente ver o quanto ele tem, o quanto ele está perdendo, a gente consegue mensurar isso. E aí isso vai dando para a gente caminhos a percorrer, ou limitações que realmente estão ocorrendo. Não parece que está ocorrendo de fato. Então, a avaliação da articulação tem estalido, tem rangido, tem dores musculares, região de masseter, temporal, cervical. Precisa passar por uma especialista em TTM previamente? Às vezes é interessante. Fluxo salivar, a gente faz os testes salivares. O pH está alterado, o fluxo não estimulado, o fluxo estimulado, a viscosidade, a gente sabe que a viscosidade ela tende a ficar a saliva mais grossa, mais espessa durante o tratamento. A gente vai precisar de fazer estímulos mecânicos. Que estímulos mecânicos a gente vai passar? Tem desde mascar chiclete em pacientes que não têm problema de ATM, a pirulitos hoje, a gente tem hoje uma gama de possibilidades, a pastilhas que você coloca o paciente dorme que estimula a saliva. Enfim, hoje a gente tem um arsenal de possibilidades, as próprias salivas artificiais, hoje a gente tem a saliva líquida, a saliva em gel, enfim, é personalizar de acordo com a necessidade. Quando a gente começa antes do tratamento, a gente já está estimulando ali, para quando vier o tratamento já está mais amenizado. E aí a gente vai potencializando e crescendo as terapêuticas de acordo com aquela necessidade e as mudanças que vão tendo naturalmente durante o decorrer da doença e do tratamento. Era justamente isso que eu ia te perguntar agora. Um paciente que acabou de ter um diagnóstico, o que ele deve fazer? Ele precisa procurar. Eu falo que todo mundo precisaria de uma avaliação odontológica, fazer uma sondagem, ver se não tem sangramento, receber orientações de higiene oral, onde pode melhorar. Radiografias odontológicas, elas são necessárias para a gente acompanhar possíveis alterações a longo prazo. Então, eu brinco, fazer um marco temporal de alterações ou não alterações para a gente acompanhar ao longo dos anos, né? Eu falo que por muitos anos, um paciente de cabeça e pescoço, a sobrevida dele era muito curta. Cada vez mais a gente está o quê? Aumentando, graças a Deus, esses prognósticos e a sobrevida. Mas a gente sabe que tem algumas consequências que vão ser a longo prazo, né? São pacientes que às vezes desenvolvem hipersensibilidade dentinária, cárie de radiação, quando eu falo de cabecinhas e pescoço, os crismos. Então a gente vai vendo que muitos pacientes procuram a gente quando já está instalado os problemas. Mas que a gente agisse preventivamente, talvez a gente tivesse mais sucesso e menos desconforto em terapêuticos. Porque, por exemplo, um paciente de cabeça e pescoço, quando ele já não tem mais função de glândula, não adianta eu estimular a glândula. Ela já perdeu função. Ela já não trabalha mais. Agora, se eu tenho uma glândula que está trabalhando menos, mas eu consigo o quê? Estimular para ela trabalhar mais. Então, eu consigo diminuir o potencial de alteração de paladar, eu consigo trabalhar em relação às papilas gustativas, ao fluxo de saliva e automaticamente a lubrificação, e essa lubrificação já diminui o potencial de infecções oportunistas, como a candidíase, que é muito frequente nos pacientes oncológicos, né?
as herpes que surgem pela baixa de imunidade. Então, assim, as herpes simples são também uma decorrência e recorrência muito grande nesse fluxo. Então, a gente consegue minimizar e acelerar esses processos. Então, essas intervenções, elas são fundamentais mesmo no sentido que às vezes passa despercebido. E eu lembro de uma paciente minha de mama que no hospital que eu trabalhei, a gente estabeleceu esse protocolo preventivo para todos os pacientes. Eu combinei com a equipe da oncologia. Tá usando 5-flu, toxirubicina, enfim, aqueles grupos que têm mais potencial para desenvolver mucosite, vocês vão mandar para avaliação odontológica prévia, a gente vai monitorar. E ao longo desses anos, o que a gente viu é que a incidência de mucosite era muito baixa, a alteração de paladar foi reduzida. Tinham pacientes que tinham, sim, mas a gente consegue reduzir. Quando a gente vai para escalas maiores, a gente vê que a gente conseguiu impactar. E eu lembro que uma paciente teve uma época que o hospital que eu trabalhava, que eu era militar temporário, então eu trabalhei no HFA há 8 anos, e aí ela falava, teve uma época que estava sem quimioterápicos e ela estava fazendo tratamento quimioterápico em outro hospital. E aí ela chegou para mim, doutora, eu acho que esse laser funciona mesmo. Aí eu, por quê? Ela, porque lá a gente fica conversando nas salinhas da quimio, todo mundo já tinha aquelas aftas que a senhora falou que ia surgir, mucosite, né? Eu falei, ela, eu já tô no 7º ciclo, eu nunca tive nenhuma mucosite, tinha gente no 3º que já tinha. E aí é isso, aí ela falou assim, e eu falei para eles que eu tava fazendo um laser, que falaram que ia me ajudar. E é isso, a gente tem que espalhar essas informações também para as pessoas saberem, né? Porque às vezes a gente normaliza. São efeitos adversos possíveis, são esperados, mas que a gente pode minimizar ou não surgir se a gente tiver medidas preventivas, né? E esse conhecimento é o poder, né? Muito bom. Essa explicação esclarece muitas dúvidas, mas eu queria saber quais as indicações formais da laser terapia e qual a dificuldade no acesso a ele hoje. Tá, vamos lá. A laser terapia, ela beneficia, por muito tempo a gente limitou a prevenção de mucosite. Hoje a gente sabe que fazer esse protocolo preventivo, a gente ainda está estimulando que um dos locais que a gente aplica é região de parótida, sublingual, então a gente está estimulando as glândulas salivares maiores e menores, então a gente está fazendo um estímulo pela luz desses estímulos. A gente sabe que potencializa a melhora do prisma, diminui os prismos no sentido que a gente diminui as atividades inflamatórias, porque quando a gente pensa em fotobiomodulação, que são os lasers de baixa potência, e na verdade hoje no mercado a gente tem lasers de alta potência que conseguem também fazer fotobiomodulação. Então a gente nesse último ano aí está vindo vários trabalhos e pesquisas interessantes, onde a gente já tem lasers escleralmente que têm trago resultados positivos para prevenção de mucosite e estímulo de glândulas salivares. Então nos próximos anos a gente tem atualizações e novidades, e o que é interessante, que às vezes o paciente está com limitação de abertura. E aí, onde você não conseguia aplicar intraoralmente, ele desenvolvia uma mucosite. Hoje, ter possibilidades excrorais quer dizer que a gente consegue, mesmo com uma limitação que pode ocorrer durante o tratamento, a gente consegue ser efetivo na prevenção. Então, abre um leque de novas possibilidades muito interessante que tem saído aí no mercado científico, no sentido de evidência científica, com esses novos equipamentos. Então, são novas possibilidades de conforto. Mas qual é a nossa limitação ainda? Quando a gente vai para o rol de procedimentos da ANS, quem tem direito à laser terapia? Pacientes de cabeça, pescoço e hematopoéticos. Hoje esse é o grupo que, com parecer dentro do hospital internado, o dentista consegue solicitar. Fora do hospital, o médico tem que dar esse parecer. Não é nem o dentista. Mesmo a gente tendo a formação e fazendo o diagnóstico, os convênios normalmente não fazem essa cobertura, tá? Uma outra possibilidade é a gente, dentista, conversa com o oncologista, eles fazem um parecer e aí o paciente entra com reembolso para quem tem planos de saúde. E aí consegue essa forma também de atendimento ser entregue, tá? Os outros grupos. Alguns planos hoje de saúde já estão ampliando essa cobertura por verem a necessidade, o quanto impacta no paciente. Então, hoje tem alguns planos de saúde que você consegue via reembolso, mesmo não estando no rol serem atendidos. Mas e aí eles também fizeram uma mudança do fim do ano para cá que foi importante, porque nem todo o dentista hospitalar tem habilitação em laser terapia. E aí do fim do ano para cá, eles só autorizam para profissionais que têm habilitação.
E por que isso é importante? Porque é conhecimento. Não é só aplicar uma luz, tem como aplicar. Qual é a demanda do meu paciente? Tem épocas e fases que aquela mucosite está infectada. O meu protocolo é diferente de um protocolo preventivo, que é diferente de um protocolo terapêutico. E entender isso é estudar. Não é só reproduzir protocolo. Então, acho que cada vez mais a gente vai discutir quem que pode. A gente precisa criar uma habilitação de capacitação, uma capacitação e treinamento em oncologia, entender as especialidades, as especificidades de cada tratamento, aonde interferem na boca, onde a odontologia entra como prevenção e tratamento e terapêutico. Eu acho que a gente ainda está nesse dilema, quando a gente fala burocraticamente, a gente ainda está caminhando para sintetizar tudo isso de uma melhor maneira. Mas já melhorou bastante, né? Os pacientes hoje já sabem que existe, a grande maioria já procura, mesmo com as limitações, às vezes sabe que existe, mas não faz, mas a gente vê que é uma corrente crescente, quem ganha é o paciente no final das contas. Então, nesses últimos 15 anos, a gente vê o quanto evoluiu, e é muito legal ver esse caminhar, além de ter muito ainda a evoluir, mas é ver esses passos sendo dados. Conta pra gente, então, de toda a sua vivência, um caso que te marcou. Eu acho que um caso que me marcou muito, vários, né? Eu acho que nesses últimos anos, assim. Mas, por exemplo, eu acho que a gente tem que sempre pensar no olhar humano, sabe? Como profissionais de saúde, a gente sempre pensa em cura. Quando a gente fala de oncologia, nem sempre essa cura ela existe, né? Ou ela é possível, ou às vezes ela é temporária, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser humano e pensar na qualidade de vida do paciente, sabe? O quanto a gente pode dar conforto, que às vezes a gente não vai salvar, mas a gente tem que impactar em como ele vai passar essa jornada de uma maneira menos pesada. E eu lembro que uma vez eu estava na UTI, uma paciente em estágio terminal, com a máscara inalante, ela era minha paciente ambulatorialmente, e ela estava na UTI, já com os familiares, enfim, um processo de despedida. E eu passei por ela e eu falei, você quer que eu... E ela sempre foi muito vaidosa. E eu falei, você quer que eu limpe sua boca, passe o batonzinho, que eu falava, né, E aí ela já não estava falando, ela balançou a cabeça. Eu tirei a máscara rapidinho, hidratei o lábio, fiz uma higiene rápida. E eu lembro que a médica da UTI intensivista falou assim, por que você fez isso? Você não viu que ela está numa fase terminal ali? Eu falei, porque eu perguntei para ela e ela queria. Isso é dignidade. Cada um só sabe o que precisa. Naquele momento, só ela podia me responder se ela queria. Se ela falasse não, estava tudo bem. Mas você entende? Você a conhecia? Eu a conhecia, eu sabia o histórico dela, eu sabia que ela gostava disso. Ela balançou a cabeça. E é isso, sabe? Nem sempre a gente vai dar a cura, mas como a gente vai ajudar a passar por esse processo independente do desfecho dele, é o que faz a gente ser humano. E a gente não pode esquecer que somos profissionais da saúde, mas acima de tudo somos humanos. A gente não pode perder esse olhar, que às vezes na otimização, e a gente lida com várias frustrações, né? Várias perdas ao longo do processo, mas o humano ainda tem que ser sempre muito forte na gente, né? Então, acho que essa foi uma experiência que sempre me marcou muito nesse sentido, sabe? O olhar humano, ele sempre tem que vir além, independente do desfecho, ser favorável ou desfavorável, ou terminal, vamos dizer assim. A gente hoje em dia tem até parâmetros, né, para cientificamente estudar e monitorizar a qualidade de vida. A maioria dos estudos grandes tem reportado isso, qual a interferência que aquela medicação faz na qualidade de vida daquele paciente. E assim também tem que ser com os procedimentos, né, com a nossa relação com aquele paciente. Eu acho que engrandece o nosso cuidado. E eu acho que é isso, a evidência científica está aí mostrando isso, né? Eu falo que, e aí eu fico por trás de todos nós clínicos, a gente tem que ter um pouco de estudo, de metodologia, não é só achismo, né? Eu brinco que a gente acha que não tem evidência científica, a gente tem que buscar gerar evidência científica, né? Porque isso amplia conhecimento para todo mundo viver essa experiência. Segurança. E segurança de atuação. Não é só eu pareço, né? Igual eu brinco. O laser há 15 anos atrás parecia promissor. Hoje a gente já tem guidelines, a gente tem revisões sistemáticas trazendo o benefício dele, né? A gente já tem organizações como o MASC, colocando ele como terapêutica, preventiva, eficiente. Então, essa evidência a gente precisa procurar ir para várias outras áreas, né? E assim, é uma evolução, né? E é uma delícia ver essa evolução, porque quem ganha realmente, né? Os prognósticos, os tratamentos, cada vez menos invasivos, mais efetivos,
impactando na qualidade de vida do paciente, né? Hoje um paciente oncológico vive muito melhor do que há anos atrás, né? Os efeitos de toxicidade são reduzidos com esses novos medicamentos, a busca de cada vez mais seletividade, né? Então, assim, é isso. É legal ver essa evolução, além de ter que evoluir, mas a gente vê como tem evoluído, é muito esperançoso, né? E animador. Então, eu queria agradecer grandemente a você. Foi um prazer entrevistá-la e ter contato com todo esse conhecimento e gentileza com o paciente. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu estudo. Espero que a gente continue juntas nesse processo. Seus contatos vão ficar aparentes para quem está nos assistindo. E sucesso! Obrigada, doutora, pelo convite, pela experiência. Eu sempre acho que a gente tem que ter cada vez mais meios de falar isso, né? As tecnologias, as redes sociais. Hoje a gente consegue alcançar quem a gente não alcançava antigamente. Quanto mais pessoas tiverem informação, conhecimento e entender essa importância, todo mundo ganha, né? Nós profissionais conseguimos impactar na qualidade de vida e os nossos pacientes tendo essa qualidade de vida, né? Não vivenciando experiências não tão... experiências menos difíceis, vamos dizer assim, com o passar dos anos que a gente tem visto no nosso dia a dia mais clínico. leve. Um processo mais leve, sempre. E o que fica para a gente é que tratar câncer não é tratar a doença, é cuidar da experiência do paciente durante todo o processo. E muitas vezes são detalhes como saúde bucal que fazem toda a diferença. Se esse episódio lhe trouxe algum olhar diferente, compartilhe, porque a informação pode mudar o tratamento e também a vida e a qualidade de vida de quem está passando por isso.